Boa noite, igreja. Boa noite, amigos que nos acompanham por essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Estamos localizados na Avenida dos Italianos, 975, em Rocha Miranda, em frente ao Colégio Itália. Então, se você quiser fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Amém? Irmãos, vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma quarta-feira, mais um seminário Passo de Fé. Acredito que o nosso coração exulta o Senhor, porque Ele está nos dando mais uma oportunidade de estar na casa dele. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e entregar esse culto nas mãos do nosso Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por estar na tua casa. Nós aprendemos na tua palavra que tudo é para ti, tudo vem de ti e tudo é através de ti, Senhor. Então, até mesmo o nosso culto, Senhor, nós sabemos que estaremos entregando a ti o nosso melhor, mas também sabemos que nada podemos fazer sem a tua presença. Então, Senhor, eu venho te pedir que o Santo Espírito possa estar aqui nesse lugar. Eu venho te pedir, Senhor, que a tua presença ela possa ser real no nosso meio, Deus. Que nós possamos estar com corações totalmente entregues a ti, Pai. Como sacrifício vivo e santo, Deus. Porque nós sabemos que essa é a verdadeira forma de te adorar. Que o nosso culto ele possa ser de maneira racional. Que a nossa mente, Deus, todos os nossos sentidos possam estar entregues a ti, Senhor. Então, Deus, eu venho te pedir, toma a nossa mente cativa, toma os nossos ouvidos cativos, Senhor, que possamos ter reverência aqui, porque nós sabemos que esse lugar é santo, aqui está a tua presença, Senhor. E eu te peço, Deus, guarda aqueles que estão vindo, livra do mal, Senhor. Livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Esteja, Deus, em nome de Jesus, manifestando valente, esteja, Senhor, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, toda a força, Senhor, do adversário, que queira, Senhor, atrapalhar o nosso culto a ti. E que aqui haja apenas a manifestação do teu Santo Espírito, louvores virtuais a ti, Senhor, que subam como um aroma suave que te agrada, Pai. Que nós possamos estar aqui com o nosso coração, Deus, totalmente derramado a ti, Senhor. Que possamos ser uma oferta, Senhor, que te agrada. Essa é a missão que eu te faço, agradecida por mais um dia, Senhor, de estar na tua casa. Toma, Deus, os meus irmãos. Toma, Senhor, o culto deles. E que em nome de Jesus, tudo que acontecer aqui seja conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Essa é a missão que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a se colocar em pé. Primeiro, você que iremos cantar uma música bem antiga, mas eu acredito que todos os irmãos conheçam, que fala que Jesus Cristo, Ele é o motivo da nossa canção. Amém? O refrão diz assim, ó, vocês vão conhecer. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia dele, a minha vida está em Deus. Jesus é o motivo, minha canção. Vamos cantar Jesus Cristo.
Querido, você pode se assentar em nome de Jesus. Nossa primeira quarta-feira, depois de um antigo ano, o ano de 2023, vamos ter uma possibilidade de vivermos um novo tempo. Estamos em 2024. E a nossa oração é que 2024 seja um ano próspero, um ano abençoador para cada um de nós. Porém, nessa noite, eu gostaria já de acalentar, confortar, desafiar, impulsionar o teu coração a nós estarmos vivendo 2024 como um ano de grandes desafios. E se é ano de grandes desafios, nós temos levado cada membro dessa comunidade de fé a uma genuína compreensão. Começamos o dia 1º de janeiro deste ano, de 2024, a nossa maratona de leitura bíblica. Então já lemos aproximadamente 6 capítulos do livro de Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quarta-feira, cada dia, nós temos a oportunidade de ler 2 capítulos e já lemos também 3 capítulos da Epístola de Paulo à igreja aos Romanos, O Romanos capítulo 1, 2 e 3. Nosso desafio é que você esteja levando esse momento com seriedade. Debruce na palavra de Deus. Pastor, eu estou lendo, tem algumas coisas que eu não entendo, é isso mesmo. Mas com certeza existem coisas que você vai ler que o Espírito Santo de Deus ele vai estar falando da particularidade a você. Então, por isso vai ser necessário a importância, o dever dentro de um âmbito satisfatório de nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Eu não vou perguntar quem está lendo, porque eu acredito que o texto de Lucas 9 é um texto muito claro para nós. Diz lá em Lucas que Jesus parou na porta do templo e ele ficou observando as pessoas. E ele viu uma viúva que não tinha nada, mas ela de todo o coração depositou no gasofilácio o que? Um quadrante de um denário, seria hoje alguns centavos de real. E Jesus vira-se e diz que aquela mulher deu de tudo, porque ela deu de quê? Coração. Pastor, é oferta? Não. Eu quero conscientizar vocês de uma coisa. Assim como Jesus em vida, ele observava pessoas, hoje, novamente, em vida, ele continua o quê? Observando. Então, se nós estamos como igreja, unidos como família, orando e lendo a Bíblia, é muito claro, é muito real que ele está o quê? Observando. Então, você que não tem prática da leitura, debruça-te na palavra. Porque se você não lê Bíblia, você não vai conseguir ter robustez espiritual, solidez de fé, permanência na fé, para que você possa estar caminhando. Então, Jesus está nos observando. Não deixe de ler a sua Bíblia. Não deixe. Eu acredito que essa maratona bíblica não é algo que nasceu no meu coração. Eu acredito que Deus está despertando o grande final à sua igreja. O que eu tenho visto de desafios bíblicos que alguns estão lançando no ano de 2024 é surreal. Então não é uma coincidência. Jesus ele quer que nós estejamos lendo. E a filha Isabela mostrou num programa de devocional, muitas pessoas aceitaram o desafio. Ler toda a Bíblia em 43 dias. Sabe o que é ler uma Bíblia em 43 dias? Você tem que ler aproximadamente em torno de 10 capítulos por dia, ou até mais, para que nos 43 dias você possa ter concluído a leitura da palavra do Senhor. Eu perguntei a Isabela, entrou, entrei, pai. Um dia desse ela chegou e falou assim, pai, hoje eu vi
capítulos. Eu falei, glória a Deus, Deus te abençoe. Então, o cristão que não quer ler Bíblia, ele não vai conseguir se familiarizar com as coisas de Deus. Eu vi um pastor idoso num podcast e ele falou uma coisa muito real: só existe duas coisas para se viver um cristianismo genuíno: ler Bíblia, e a segunda é o quê? Orar. Ele falou, pode inventar qualquer coisa. O que se precisa é ler Bíblia e orar. Então a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, ela está no desafio de ler toda a Bíblia em um ano de 2024. E o segundo é os nossos 90 dias de campanha de oração intercessória. O irmão Vinícius confeccionou ali um imã de geladeira que impulsiona você ali. Se você não tem, nem você pode pegar ele com o Vinícius. Impulsiona você a marcar as suas leituras bíblicas e você está lembrando que você precisa o quê? Orar. Irmãos, não tem como orar. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês já foram à praia, né? Todo mundo aqui já foi à praia uma vez. Alguém nunca foi à praia? A Lina nunca foi à praia, né? Todos já foram à praia. Existem praias que elas são extremamente maravilhosas. Elas não têm onda. Você entra, né? Aquela água bem cristalina, refletindo o céu aí, fica tudo azulzinho. Se tiver muitas algas, você vê da cor verde. Mas aí você fica ali tranquilo naquilo. Mas existem praias que são praias que elas têm onda. E elas são praias que, como você não está preparado, o que a onda faz com você? A onda te engorda. E você toma aquele célebre que nós chamamos, né, quando a onda faz isso, o quê? Caixote. Presta atenção no que eu vou falar. Deus está movimentando uma onda. Não é uma onda de mar, não. É uma onda de vida. E se você não estiver pronto a viver nessa onda de Deus, o que vai acontecer com você? Vai tomar cachaça. Você vai deixar de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu como teu pastor, eu peço uma coisa a você que está presente, você que está aqui, não deixe de ler a sua Bíblia. Não deixe de fazer a sua oração. Esse ano de 2024, eu acho que eu vou ser assim, chato com vocês por isso. É igual certa ilustração. Um pastor pegou durante 15 anos sobre a Epístola aos Romanos. 15 anos, ele não saiu e só pegou Romanos na igreja. O irmão virou para ele e falou o seguinte: pastor, posso falar um negócio com o senhor? Aí ele, claro, meu filho, o que foi? Não aguento mais ouvir seus sermões sobre a Epístola de Paulo à igreja de Roma. Ele disse, tudo bem, eu vou deixar de pregar com uma condição. E aquele irmão veio para o pastor e pergunta, qual? Se você disser para mim o que você aprendeu. Aquele irmão parou, baixou a cabeça e não falou nada. Ele calado estava dizendo que ele ainda não havia o quê? Aprendido. O pastor virou para ele e falou assim, continuarei chato, pregando sobre a Epístola aos Romanos. Enquanto você não estiver familiarizado com a onda divina, com a vontade de Deus, você não pode deixar de ler. Então o que Deus tem para fazer esse ano não depende exclusivamente só dele. Ele está dizendo que depende de nós. Hoje lendo, o capítulo 3 de Romanos, eu achei uma coisa interessante, não porque todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Mas no versículo, Paulo deixa bem claro para nós que a obediência de Jesus Cristo fez com que o perdão de Deus também pudesse ser estabelecido naqueles que morreram na era diluviana, naqueles
sabia daqueles que morreram na época da lei. Quando eu li isso, eu falei assim, caramba, muitas vezes nós falamos que Jesus foi obediente até a morte de cruz, mas parece que muitas vezes nós não temos compreensão da dimensão da obediência. Não foi só para salvar eu e você. Literalmente, ele morreu por toda a humanidade. Então, uma coisa que eu já li o texto não sei quantas vezes. E hoje, lendo o capítulo 3, eu me detive nisso. Eu falei, como é que pode? A palavra de Deus o quê? Se renova, cara. Então, irmão, eu sou pastor, fiz teologia, vivo lendo. Oro, estudo, olha o que a Bíblia fez comigo. Imagine você que está aí sentado, dentro de uma comunidade, às vezes você está cedendo ao pecado, porque você esqueceu da palavra de Deus. Eu que tenho a prudência, vou ministrar uma palavra para vocês, significa que eu tive que ver a palavra. E você não vai querer orar em minha Bíblia? Então, irmãos, 2024, nós vamos priorizar o vídeo de Jesus, nos chamar. Eu me importo com você, então nós vamos ler Bíblia, nós vamos orar, porque desperta tu que dormes, levanta dentro dos mortos de Cristo, e aí você vai compreender a vontade de Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no texto da palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Isaías, no capítulo de número 43. E eu quero ler com vocês 49, e eu quero ler com vocês a partir do versículo 13. Isaías 49, a partir do versículo de número 13. Isaías 49, versículo 13, a partir do 13. A palavra do Senhor diz assim: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, cantei cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadeceu. Mas de Sião diz o Senhor, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu bem? Mas ainda que ele estivesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Eis que nas palmas da mão te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os seus destruidores e os seus assoladores se retirem do teu reino. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam e vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás, como de um ornamento, e dele te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora a tua oceano certamente será estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. A igreja poderia ler numa única só voz o versículo de número 15, 49, 15. Eu não me esquecerei de você. Amém? Queridos, pautado nesse versículo,
Eu queria nessa noite pensar com vocês sobre o seguinte tema, no culto de quarta-feira. 2024, um novo tempo. Um novo tempo. E eu gostaria de destacar 3 coisas para que eu e você, como igreja, pudéssemos estar vivendo um novo tempo na evangelização, um novo tempo na vida eclesiástica, um novo tempo como igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Porém, para que eu e você pudéssemos estar vivendo esse novo tempo, faz-se necessário nós termos menção ou compreensão do que Isaías, por parte do Senhor, ele diz ao seu povo chamado Israel. Você percebe literalmente que esses versículos que eu acabei de ler com vocês faz uma seguinte menção: desamparo. Além de fazer uma menção de desamparo, esse versículo, ou esses versículos que nós lemos com vocês, mostra que a nação está completamente desacreditada. O Senhor esqueceu de nós. Nada vai dar certo. Como é que nós vamos conseguir viver um novo de Deus se Deus não está olhando para a nossa aflição? Se parece que Deus não está preocupado com a nossa queixa. E a resposta de Deus é extremamente completa, taxativa, poderosa. Porque Ele vai dizer o seguinte: vocês podem estar nutrindo até esse pensamento, vocês podem estar até com essa visão pessimista, de desamparo, de ausência de bem divino. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, usando um âmbito da humanidade, usando um argumento vigente na vida do humano. Uma mulher, ainda que ela tenha um filho que faz necessário que ela amamente, ela pode esquecer do filho. E parece que nesse tempo, esse versículo se torna muito notório para nós, porque o que nós mais temos visto é que se perdeu o sentimento de maternidade. Você vê aí uma luta, uma perspectiva de votação para apoiar o aborto, e países desenvolvidos de primeiro mundo já estão apoiando. Então mostra claramente que a palavra produzida pelo profeta Isaías é uma palavra extremamente real. E Deus se apega e diz: uma mãe que dá de mamar para o seu filho, ela até pode esquecer, porém eu, Senhor, todavia, não esquecerei. Se nós queremos, se nós quisermos, ou se nós estamos predispostos a viver no 2024 numa prerrogativa de um novo tempo, essa visão, esse pensamento precisa estar incutido, irmãos. Deus jamais desampara, Deus jamais esquece. Então, como nós poderemos em 2024 vivermos um novo tempo, se nós temos a compreensão de um Deus que Ele não pode desamparar? O homem esquece, porém Ele não. Então eu queria ler com vocês um segundo texto. Abra sua Bíblia, o livro da história dos reis de Israel, 2 Reis, capítulo de número 7. Segunda Reis, capítulo 7, versículo de número 1 até o versículo de número 2. Presta bem atenção ao que diz esse texto. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: amanhã, a esta hora,
porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço deste apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Se você pegar o capítulo de número 6, você vai ver o desamparo, o tempo de caos, o tempo de adversidade vivido por Israel, ao ponto que a fome está reinando em Samaria. Vocês conhecem muito bem da história. Uma mãe junto com outra fazem um acordo, porque a fome, e ambas vão: ó, mato primeiro meu filho, depois eu mato o teu e a gente vai se alimentar. Uma tira a vida, porém a outra não quer. E o rei de Israel, ele está falando justamente o que Isaías mencionou. Deus se esqueceu de quem? De nós. Deus está vendo a nossa adversidade. Parece que Deus não está vendo o nosso sofrimento. Querido, se eu quero viver em 2024 sendo um novo tempo de Deus, eu preciso viver grandes desafios. Mas para viver grandes desafios, eu preciso crer que Deus abre novos o quê? Caminhos. Deus começa a abrir novos caminhos. O texto que nós acabamos de ler, que é o texto de Reis, mostra que Deus ele pode estabelecer grande desafio a partir do momento que ele abre novos caminhos. Por quê? Uma mãe pode esquecer de um filho, mas todavia ao Senhor. E no segundo texto, coisa interessante, Eliseu vira para o comandante do exército do rei de Israel e diz assim: ó, amanhã, mais ou menos, se não essa hora, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver que Deus vai pegar o improvável e vai fazer com que o improvável se realize, aconteça. Então existe uma segunda coisa. Se nós em 2024 queremos viver um novo tempo de Deus, a primeira coisa é: estamos prontos a viver grandes o quê? Desafios. Grandes desafios envolvem cuidado divino. Mas se nós vivemos grande desafio, crendo no cuidado divino, 2024 é um novo tempo para se viver novas expectativas. Isso é importante, gente. Novas expectativas. O que Deus está falando por intermédio de Eliseu ao comandante do exército de Israel é: a fome pode reinar em Samaria, mas se vocês quiserem viver grandes desafios, vocês precisam estar acreditando que eu não desamparo, eu não abandono, eu não viro as minhas costas. E se vocês conseguirem entender isso, vocês estão prontos para viver novos desafios. E como é que Deus estabelece novos desafios? Irmãos, nós temos uma visão de Deus que é uma visão um pouco que envolve estigmatismo, miopia. Mas eu gostaria de destacar uma coisa. Descasemos saindo do lado físico, quando nós falamos de oftalmologia, e entrando para um lado bíblico, é que há uma cegueira espiritual. Não é um estigmatismo físico, não é a miopia, não é tanto de grau na vista direita ou na esquerda, mas o que nos leva a deixar de viver a nova expectativa divina é quando nós estamos numa cegueira espiritual. E parece que o comandante do exército de Israel está. Vocês conhecem o texto. A fome está reinando em Samaria. Mas Isaías deixou bem claro que ainda que uma mãe que dê de lamentar o filho se esqueça dele, todavia o Senhor não vai esquecer de ti
Senhor, podemos viver grande desafio que envolve esse novo tempo? Pode, mas a gente está crendo, confiando, executando fé e sabendo que eu estou no controle de tudo. E depois disso, vocês precisam ter expectativa. É verdade, expectativa. Você não está entendendo. Presta bem atenção. Nós estamos falando de uma mulher e filho. Maria era uma mulher que tinha dificuldade de engravidar. E qual era o desafio então de Maria? Engravidar. Maria engravidou. Agora, qual é a expectativa de Maria? É nascer a criança, gente. Ninguém vive desafio se não tiver o quê? Expectativa. Por isso que eu não posso ter uma miopia o quê? Espiritual, gente. Por isso que nesse momento de oração, nesse momento de leitura da palavra, o que Deus está querendo dizer para nós? Vocês precisam alinhar a visão de vocês com a minha o quê? Visão. Porque se vocês não conseguirem alinhar a visão de vocês com a minha visão, vocês vão ser céticos, vocês vão ser homens e mulheres sem um mecanismo chamado fé. O que o comandante foi? Cético. Quem não vive desafios não pode ter novas expectativas. Há desafios para 2024 nesse novo tempo, mas há também expectativas. E é interessante que o próprio texto diz, o texto mostra claramente que em Samaria está reinando fome. E no versículo de número 3, no capítulo 7, segunda Reis, olha o que diz, deixa para a gente aí. 4 homens leprosos estavam entrados na porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui sentados até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá, e ficaremos sentados, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também nós vamos o quê? Eles estão vivendo um desafio. Mas é interessante que eles vão começar a viver esse desafio, porque eles começaram a nutrir uma expectativa. Se a gente entrar morre, se a gente ficar também morre, então vamos ver o que vai acontecer. Pois agora, perdão, versículo de número, morreremos. Vamos, pois agora, e Deus conosco o maior dos filhos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, somente morreremos. É interessante a perspectiva desses leprosos, é porque esses leprosos, eles na vida cotidiana, são pessoas sem expectativa da própria vida. O que é um leproso? Primeiro, eles não são sírios, porque Naamã era leproso e não pensaria dessa forma. Eles são judeus. E um judeu leproso, a expectativa é completamente diferente de um leproso se fosse sírio. Por quê? Um judeu leproso, ele não vai ter herança. Um judeu leproso, ele tem que viver em cidade de leproso. Um judeu leproso, ele está carregando uma marca, está assim porque pecou, está assim porque Deus o quê? Amaldiçoou. Então a mente deles é o seguinte: nós não vamos perder o quê? Porque já perdemos o quê? Tudo. Mas eles vão conseguir nutrir expectativa. E a expectativa é o quê? Ficar vivo ou morrer não. É encontrar o quê? Alimento. Olha o que o texto diz: levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Silos. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Silos ruído de
carros e de cavalos, e o juízo de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: este o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. E é notório que o que eles fizeram? Fugiram. E o que os leprosos achou? Um arraial cheio de dinheiro? Expectativas no mundo, num tempo de desafios, gera em nós fé, confiança naquilo que Deus pode fazer. Por isso eu volto para que você entenda que não pode haver em nós, em 2024, miopia espiritual. Nós não podemos ser como comandantes, porque aquilo que Deus pode fazer está tão próximo de nós que, se nós tivermos uma miopia espiritual, não conseguiremos o quê? Enxergar. Como é que Deus vai fazer? O que Ele vai fazer para fazer isso? Irmãos, a palavra do Senhor diz uma coisa muito interessante. A mão de Deus nunca está encolhida. Por isso que Ele disse: uma mão não pode esquecer, todavia eu, o Senhor. Mas existe um terceiro e último aspecto. Se em 2024 é um novo tempo, e esse tempo envolve desafio, esse tempo envolve expectativa, o terceiro ponto é fundamental. 2024 sendo um novo tempo, nós precisamos também viver grandes mudanças. Grandes mudanças. Quando Deus permite que a fome reine sobre Samaria, por causa do pecado de Israel, não é porque ele era mau, mas era para fazer com que o povo reconhecesse a autoridade, a autonomia e voltasse novamente para quem? Para ele. Irmãos, em 2024, esse ano envolve desafios, expectativas, mas uma grande mudança. Uma mudança poderosa, aonde nós precisamos ter uma visão limpa, completa, real, do que Deus quer para a nossa vida. Como nós precisamos nos portar, como nós precisamos estar diante dele. O texto diz que os leprosos anunciaram, o texto diz que os leprosos disseram: vamos a Arraial, vamos lá dizer a Israel que a mudança, a transformação. E olha o que diz o versículo de número 16 do capítulo 7. Então saiu o povo e saqueou o Arraial dos Sírios, e assim se vendia o quê? Um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei, o guarda da porta, o capitão, em cujo braço se apoiava, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando veio descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, esta hora, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e o homem morreu. Se você quer viver novos desafios, se você quer viver novas expectativas e grandes mudanças, Deus está desafiando cada um de nós a um mecanismo simples: crer. Crer que o impossível, crer que o improvável, crer que o mais
nós concluímos, como ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso a partir do momento que eu e você, como bons servos dele, passamos a nutrir comunhão com ele. E só existe dois meios para se ter comunhão com ele: lendo a sua palavra e o quê? 2024 é um novo tempo que envolve grandes desafios, novas expectativas e grandes ideias. Não sejamos céticos, não sejamos cristãos sem fé, não sejamos como o capitão do exército de Israel, que deixou de viver grandes coisas porque ele não creu no improvável, o impossível. Deus é poderoso para ter realizar. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós venhamos sair daqui crendo, confiando que 2024 é um novo tempo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé? Quero agradecer a você que nos acompanhou por essa live. Queremos convidar você a estar conosco para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Que Deus poderosamente, Jesus, abençoe a sua vida. Faça-nos uma visita domingo às 8 horas da manhã e à noite às 19 horas. Quarta-feira, 19 de domingo, nosso seminário Massa de Fé. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.